Um complemento também de um comentário de uma moça que foi eventualmente fazer uma negociação lá do produto que ela estava vendendo, porque num ponto do jogo nós estamos num local de comércio, uma cidade que faz comércio, e uma cidade famosa pelo comércio, na verdade. E daí ela lá eventualmente discutindo com o cara, falando assim, não, o preço de repente despencou do negócio do produto que ela ia vender, e eventualmente ela não pesquisou isso antes, né? Então, talvez uma comparação em relação à questão da pesquisa que eu tinha feito em relação, que eu fiz parcialmente, vamos dizer, que eu fiz até na verdade, mas que eu cheguei a conclusões diferentes, né, em relação à questão de filhos espirituais. E daí falou assim, não, mas no final o preço acabou baixando e daí o negócio foi ruim. Para mim, eu poderia eventualmente terminar no vermelho. Bom, primeiro que eu não concordo com essa assertiva, porque se eventualmente foi pecado e ponto. Não tem eventualmente como reduzir ou aumentar, eu não concordo com isso. Reduzir já que é uma coisa que não envolve apenas outras pessoas humanas que eventualmente estão avaliando. Não, eventualmente há uma situação em que envolve espiritualidade. Então, entendo que outras entidades estão de alguma forma envolvidas, né? Vamos dizer, além de certa forma Deus estar envolvido nessa situação. Então não tem como aqui aumentar ou reduzir o pecado. Eu acho que não é assim que funciona, né? A questão não é exatamente essa. A questão eventualmente é o que eventualmente se entende por pecado, o quanto eventualmente eu acreditei que haveria proteção ou não. Isso que na verdade também, ou pelo menos contabiliza, não é exatamente a questão ali dos outros e tal, de ajudar os outros, mas independente. Daí falando que a questão eventualmente iria terminar no vermelho, não. O tamanho do pecado é o que eventualmente aconteceu. Não há, vamos dizer, formas de reduzir aí o tamanho do que eventualmente foi, embora o pecado entenda seria talvez apenas ali a questão da confiança ou não confiança em Deus, e também a questão de eu achar se deveria ser falado ou não, uma vez que talvez isso fosse, vamos dizer, o melhor para as pessoas, né? Vamos dizer, poderia não ser falado, mas aí é como se eu estivesse confiando que eventualmente a doutrina, por exemplo, dos mandamentos não seria a melhor doutrina. Então isso eventualmente haveria um problema aqui, né? De qualquer forma eu tinha dúvida no momento. Mas também independente disso, em havendo, no caso, pecado não é aumentar ou diminuir, apenas o que realmente aconteceu. E não vejo isso dessa forma, ou não eventualmente pelas pessoas. Isso aqui não envolve as pessoas, não há como envolver as pessoas, porque elas na verdade não têm autoridade para cobrar em relação a isso, né? Como eu mesmo já desvencilhei da questão contratual. Mas não só por isso, entendo que seja a própria questão do pecado em si, que na verdade essa é preocupante, né? Ou mesmo essas questões que eu falei vinculadas à questão de materialidade espiritual, né? Então são só essas questões, as outras eventualmente foram superadas. Então não é questão. Então apenas para trazer esse conceito no canal de que não tem como aumentar, e se eventualmente houve pecado, na verdade eu sofri justamente pelos ataques dos outros, né? Em relação a argumentos errados sobre essas matérias. E mesmo com outras coisas, né? Mesmo com a própria pesquisa, o simples fato de o tema ser eventualmente embora, claro, no final as acusações foram injustas, né? Mas estou dizendo assim, o simples fato de haver a preocupação em relação a esse tema também, de certa forma, é um sofrimento que, de certa forma, derivou do pecado, mesmo que eu não concordasse com a pregação, mas era um tema preocupante. Então isso também, né? Então, se eventualmente foi pecado, é assim, mas justamente, ao mesmo tempo o desenvolvimento da fé, e ao mesmo tempo eu também tinha divergências, né? Então não é simplesmente uma coisa que, tanto que a própria questão de saber se os mandamentos devem ser falados ou não, havia dúvidas sobre a matéria, então não era simplesmente uma coisa dolosa, não era simplesmente uma coisa intencional, era um tema mais complicado, como até venho dizendo no canal. Então não é simplesmente ali as condutas em si, né? Então, da mesma forma que eu também não acho que elas sejam exatamente diminuíveis. Aliás, o que não é que eventualmente ficou, não, porque daí houve uma mudança no preço aqui, eventualmente, e daí reduziu o preço, daí agora com a negociação a pessoa não vai ficar no vermelho. Não é bem assim. Porque no meu caso, eu mesmo reduzi o negócio pelas próprias dúvidas que foram colocadas.
Então, na verdade, a minha própria dúvida é que, na verdade, reduziu aí a responsabilidade. Se fosse o pecado intencional, não haveria como reduzir. Mas, como nesse caso houve ali questões de dúvida, né? Quem no final reduziu a minha própria responsabilidade fui eu mesmo. Então, fica esse complemento no canal e valeu!